Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Senhor secretário, há quórum? Há quórum, senhor presidente. Peço a todos que fiquem de pé. E sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os nossos trabalhos. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, realizada em 29 de maio de 2017. Presidente Odair Xavier dos Santos, secretário João Batista Tereza. 17ª legislatura. Aos 29 dias do mês de maio de 2017, na Estância Turística de Pereira Barreto, no plenário da Câmara Municipal, às 20 horas, realizou-se a 15ª sessão ordinária da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Odair Xavier dos Santos e secretariada pelo vereador João Batista Tereza. Pelo livro de comparecimento, verificou-se a ausência do vereador Francisco Leite Gomes, que estava viajando a serviço da municipalidade. Havendo número legal, a presidência solicitou a todos que se colocassem de pé e, sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos. Leitura da ata da sessão anterior, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Leitura da mensagem número 24/2017, recebida do senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 23/2017, que dispõe sobre a criação de vagas de cargos públicos de provimento efetivo, atualiza o quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Pereira Barreto e dá outras providências. Encaminhado às comissões para pareceres. Leitura das indicações números 52, 53 e 54/2017, oficiadas. Leitura dos requerimentos números 35 e 36/2017, oficiados. Leitura das moções número 14/2017, de aplausos ao senhor Ademir Pires da Cunha, pelo brilhante trabalho que vem realizando no segmento social e esportivo da comunidade, de autoria do vereador José Aparecido da Silva, em discussão e em votação, aprovada por unanimidade. 15/2017, de pesar pelo falecimento do senhor Armando Trentin, de autoria do vereador Valdomiro Tonetti Júnior e subscrita por todos os vereadores. 16/2017, de aplausos ao Tenente Coronel PM Adalto Alves de Oliveira, de autoria do vereador Antônio Dias Pereira. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Antônio Dias Pereira. Em votação, aprovada por unanimidade. Conforme convocação feita pelo presidente da Câmara, estavam presentes os suplentes de vereadores Fábio José França e Luiz de Brito. Em seguida, o presidente comunicou que passariam à discussão e votação do parecer da comissão processante número 1/2017. O vereador Antônio Dias Pereira pediu a palavra e solicitou o adiamento da votação do parecer da comissão processante por uma semana. O presidente comunicou que o plenário teria que decidir se adiaria ou não e foi colocado em votação o adiamento por uma semana, que foi aprovado por 5 votos a 4. Tendo votado favorável os vereadores Antônio Dias Pereira, Isaac Rodrigues Santana, João Batista Tereza, Vitor Fernando Facchini e o Aldisne da Silva. E votaram contrário ao adiamento os vereadores Carlos Alberto de Almeida Salles, Kleber Mariano Pinto de Menezes, José Aparecido da Silva e Valdomiro Tonetti Júnior, ficando assim a votação adiada para a próxima semana. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente. Usaram da tribuna os vereadores Antônio Dias Pereira, Kleber Mariano Pinto de Menezes, João Batista Tereza e Odair Xavier dos Santos.
Nada mais havendo a tratar, a presidência solicitou a todos que se colocassem de pé e, sob a proteção de Deus, declarou encerrados os trabalhos. Para ficar constando, lavrou-se esta ata. Sala das Sessões, Valdemir Suman, aos 5 dias do mês de junho de 2017. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Leitura dos ofícios recebidos do senhor prefeito municipal, número 27/2017, encaminhando o balancete do mês de abril de 2017. Ofício número 27/2017 do Gabinete. Estância Turística de Pereira Barreto, 23 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, encaminhamos para o conhecimento e atenção de Vossa Excelência e nobres vereadores via do balancete do mês de abril de 2017. Atenciosamente, João de Altair Domingues, prefeito municipal, está em anexo cópia do balancete do município. Número 29/2017, solicitando a devolução de projeto de lei. Ofício número 29/2017 do Gabinete. Estância Turística de Pereira Barreto, 5 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei que dispõe sobre a remuneração dos membros da JARE, mensagem 16/2017, protocolado nessa Casa de Lei sob o número 140, em 3 de abril de 2017, para melhor avaliação da conveniência e oportunidade. Atenciosamente, João de Altair Domingues, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, encaminhamos para Os ofícios serão arquivados na secretaria. Leitura da mensagem número 25 do senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei complementar número 3/2017, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2017. Estância Turística de Pereira Barreto, 29 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, servimos-nos do presente com o fito de encaminhar para apreciação de Vossa Excelência, bem como dos nobres edis componentes dessa Casa de Leis, o incluso projeto de lei que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhor presidente, nobres edis, o referido projeto cumpre com a determinação legal prevista na Constituição Federal, Lei Complementar número 101/2000 e na Lei Orgânica do Município. Na elaboração das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, além dos recursos destinados à manutenção dos programas já existentes, tornaram-se como principais metas as prioridades definidas e aprovadas pela comunidade na audiência pública da LDO, realizada em 23 de maio de 2017. Desta forma, a deliberação e análise da matéria são importantes, pois está diretamente vinculada com a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2018. Os anexos do referido projeto serão encaminhados juntamente com o projeto de lei do Plano Plurianual anual 2018/2021, a ser enviado em agosto de 2017. Exposta assim as razões determinantes da presente iniciativa, oportunidade em que renovamos votos de elevada estima e consideração e apreço. Atenciosamente,
João de Altair Domingues, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 3, de 29 de maio de 2017, dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências. Eu peço para que o público faça silêncio, por favor. Leitura da mensagem número 26 do senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 24/2017, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público, recinto de exposições Heitor Beretta e da outras providências. Projeto de lei número 24 de 2017, mensagem número 26/2017 do senhor prefeito. Instância Turística de Pereira Barreto, 30 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, servimos-nos do presente com o fito de encaminhar para apreciação de Vossa Excelência, bem como dos nobres edis, componentes dessa Casa de Leis, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso do recinto de exposições Heitor Beretta, localizado na Avenida Humberto Lidic, sem número, para a realização da FIAP, Feira Industrial Agrícola e Pecuária de Pereira Barreto. Senhor presidente, nobres edis, por meio da citada lei, pretendemos conceder o uso do bem, objetivando transferir à entidade, para que esta, com o apoio da Prefeitura, realize a FIAP, Feira Industrial e Agropecuária, e a Festa do Peão de Pereira Barreto. Informamos que o município tem buscado parcerias no sentido de tornar os eventos municipais menos onerosos e assim envolver a sociedade na participação ativa das ações que visam promover e dar visibilidade ao município e assim gerar divisas através de incremento do turismo. Igualmente informamos que essa parceria poderá proporcionar um evento de qualidade e com o dispêndio de recursos menor do que o de costume. Para tanto, pretendemos igualmente repassar a quantia de R$170 mil para auxiliar a entidade na realização do evento. Exposta assim as razões determinantes da presente iniciativa, esperamos pela necessária aprovação do projeto de lei em caráter de urgência, oportunidade em que renovamos votos de estima, consideração e respeito. João de Altair Domingues, prefeito municipal. Projeto de lei número 24, de 30 de maio de 2017, dispõe sobre a concessão de uso de bem público, recinto de exposições Heitor Beretta e dá outras providências. João de Altair Domingues, prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no corrente exercício a conceder o uso do recinto de exposições Heitor Beretta, localizado na Avenida Humberto Lidic, sem número, para a realização da FIAP, Feira Industrial Agrícola e Pecuária de Pereira Barreto, e Festa do Peão de Boiadeiro, à entidade sem fins lucrativos, sediada no município de Pereira Barreto, que será escolhida por meio de chamada pública a ser realizada pela administração. Artigo 2º. A presente concessão administrativa, que é de interesse público relevante, destinar-se-á única e exclusivamente para que a entidade, com o apoio da Prefeitura, possa promover a FIAP, Feira Industrial e Agropecuária, e a Festa do Peão de Boiadeiro de Pereira Barreto, no período de 10 a 13 de agosto de 2017, quando das festividades alusivas ao 89º aniversário de fundação do município. Artigo 3º. Fica igualmente o Executivo Municipal autorizado a repassar à entidade a importância de até R$170 mil como forma de colaboração pela parceria a ser formalizada através do componente termo de colaboração, observadas as exigências mínimas a serem definidas em plano de trabalho constante do edital do chamamento público. Parágrafo único. O repasse constante no caput deste artigo será coberto com verbas próprias consignadas no orçamento vigente e terá a seguinte classificação analítica a saber:
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Divisão de Turismo, da ficha de atendimento à demanda funcional, administrativa e financeira, atividade tributária, contribuição fonte 1 do Tesouro, R$ 170 mil. Artigo 4º. A entidade deverá observar os valores e prazos constantes do plano de trabalho, das obrigações institucionais, do atendimento das normas de acessibilidade e de segurança, em especial as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, bem como da observância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Eventuais danos de ordem moral ou material a direitos ou ao patrimônio de terceiros, decorrente de atos ilícitos por ocasião da realização da FIAP e da Festa do Peão de Pereira Barreto, correrão por conta da entidade. Artigo 6º. É condição indispensável que a diretoria da entidade apresente relatório fundamentado da prestação de contas do valor repassado até o dia 31 de janeiro de 2018, nos moldes exigidos pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Paço Municipal Francisco Vidal Martins, 30 de maio de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem número 27 do senhor Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei número 25/2017, que autoriza ao Executivo Municipal celebrar o convênio com o Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil, Seção de São Paulo e da outras providências. Mensagem número 27/2017 do senhor Prefeito Municipal. Estância Turística de Pereira Barreto, 5 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, encaminhamos, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa nobre Câmara, o incluso projeto de lei que autoriza o município da Estância Turística de Pereira Barreto a celebrar convênio com o Instituto de Estudo de Protestos de Títulos do Brasil, Seção São Paulo. Senhor Presidente, nobres edis, o presente projeto se faz necessário para iniciar o protesto de certidão de dívida ativa por processo eletrônico. Exposta assim as razões determinantes da presente iniciativa, submetemos o assunto ao exame dessa elevada Casa de Leis em caráter de urgência, esperando poder contar com a valiosa colaboração de Vossas Excelências. Atenciosamente, João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25, de 5 de junho de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção de São Paulo, e dá outras providências. João de Altair Domingues, Prefeito do município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município da Estância Turística de Pereira Barreto, por meio do Executivo Municipal, autorizado a celebrar convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção de São Paulo, objetivando a remessa a protesto das certidões da dívida ativa, conforme minuta anexa, que passa a fazer parte da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Vidal Martins, 5 de junho de 2017. João de Altair Domingues, Prefeito Municipal. Segue em anexo cópia do convênio. Os projetos serão encaminhados às comissões para pareceres. Leitura da indicação número 56. Indicação número 56/2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a reforma e remodelação do campo de malha localizado na área de lazer do trabalhador.
Justificativa. Por se tratar de um campo já antigo, faz-se necessária uma reforma completa com uma remodelação nos padrões para o conforto e segurança dos que praticam o esporte. A título de exemplo, enviamos anexas plantas relativas à edificação do novo campo, com todas as medidas e materiais necessários. A Prefeitura deve continuar proporcionando esta opção de lazer aos munícipes, mas agora com condições melhores. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 5 de junho de 2017. Assina o senhor Valdomiro Tonetti Júnior. A indicação será oficiada. Leitura dos requerimentos número 37/2017, de autoria do vereador Valdomiro Tonetti Júnior. Requerimento número 37/2017. Senhor presidente, requeremos regimentalmente à mesa, após ouvido alguns plenários, seja o projeto de lei número 24/2017, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público, recinto de exposições Heitor Beretta e dá outras providências, apreciado e votado em regime de urgência especial. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 5 de junho de 2017. Assina o vereador Valdomiro Tonetti Júnior. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Duno. Senhor presidente, nobres colegas, nós fizemos essa indicação para que esse projeto 24/2017, a respeito da FIAP e da liberação de recursos de R$170 mil, seja votado por nós, para todos os nossos colegas. Eu peço voto em caráter de urgência, devido ao prazo. Depois que nós aprovarmos, vai aproximadamente de 30 a 40 dias para licitação, contratação de todos os equipamentos, dos itens que farão a festa. Uma festa já programada para os dias de 10 a 13 de agosto, já com a grade de shows praticamente definida. Precisa ter essa aprovação. Então, se nós ganharmos uma semana, eu peço a todos a compreensão para que a comissão organizadora tenha um tempinho a mais para poder organizar e já cuidar de todos os itens. Nós já sabemos que vai ser de portão aberto. Esse valor de R$170 mil está bem abaixo dos anos anteriores, que o ano passado foi R$530 mil, e nós esperamos que seja uma festa boa para a população, que agrade, com os shows, com os atrativos. Então eu peço aos colegas vereadores que possamos votar em caráter de urgência para que possamos deixar a comissão já com um tempo maior para poder organizar. É só, presidente. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do requerimento número 38/2017. Requerimento número 38/2017. Senhor presidente, considerando a existência de uma cooperativa de agronegócio situada na Avenida Benedito Jorge Coelho, no Parque Comercial do município, responsável pela armazenagem de grãos vegetais, considerando que o transporte, manuseio e armazenagem desses grãos nos silos graneleiros tem provocado a disseminação da sua poeira pelos bairros localizados próximos à cooperativa, especialmente os bairros do Apolinário Pires e Colinas do Tietê, considerando que a exposição à poeira de grãos pode provocar efeitos nocivos à saúde humana, principalmente doenças respiratórias, considerando que compete ao município exercer, através de seus órgãos competentes e em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado e da União, severa fiscalização sobre a produção e o comércio de gêneros alimentícios em geral, nos termos do artigo 31 da Lei Complementar Municipal, número 22, de 10 de maio de 2002, Código de Postura do Município. Requeremos regimentalmente à mesa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal,
para que informe a essa Casa de Leis quais as medidas de poder de polícia administrativa a Prefeitura pretende tomar no que se refere à preservação da saúde humana dos moradores dos bairros expostos à poeira dos grãos vegetais, provocada pelo seu transporte e armazenagem pelos estabelecimentos comerciais, com essa finalidade em nosso município. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 5 de junho de 2017. Assina o senhor vereador Carlos Alberto de Almeida Salles. Passaremos à discussão e votação do parecer da comissão processante número 1/2017. De acordo com o artigo 5º, inciso 3, do Decreto de Lei número 201/1967, o parecer da comissão que opinar pelo arquivamento da denúncia deverá ser submetido ao plenário. Antes de submeter a deliberação do plenário sobre o parecer da comissão processante, convidamos os suplentes a vereadores impedidos de votar para tomar assento ao plenário. Convido o primeiro suplente da coligação PDT-PR-PSD, o senhor Luiz de Brito. E o primeiro suplente da coligação PSB-PEN, o senhor Fábio José França. Em discussão ao parecer, os vereadores que desejarem fazer uso da palavra terão tempo de 15 minutos. Consulta-se mais alguns vereadores. Não. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Alberto. Eu, inclusive, vou usar esse local meu aqui, que eu estou com problema de saúde e não estou aguentando ficar em pé, tá? Que eu tenho problema no fêmur. Boa noite a todos os presentes da casa. Uma boa noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas aos vereadores João Batista, Tereza e o Aldizin pelas palavras inscritas no documento intitulado A Resposta ao Parecer da Comissão Processante, lido em plenário na sessão anterior. Que possa ter ofendido ambos. Não foi essa a minha intenção, viu, vereadores? Nobre Edil Antônio Dias tem falado em transparência, honestidade e tem colocado o arauto da honestidade desta casa. Temos que analisar o que falamos e falarmos, conforme o nosso agir. Nobre Edil, a sua fala não condiz com as suas atitudes. O senhor disse que precisasse alguma coisa errada, presenciasse alguma coisa errada, de qualquer vereador ou funcionário público tomaria uma providência para punir esta pessoa. E que se alguém surpreendesse a Vossa Excelência fazendo alguma coisa errada, poderia tomar providência. Correto, senhor vereador? Então, senhor Antônio Dias, estou tomando essa providência. Espero que essa Casa de Leis tenha a maturidade suficiente para me apoiar, e porque esta casa tem que ser séria e não viver de demagogia. O senhor Antônio Dias, nós, seus vereadores, eu entrei com uma denúncia
no desvio de uma viagem que ele pediu aos nobres colegas em reunião nessa casa, porque sempre quando ia viajar, nós reuníamos numa sala e dizia o que ia ser feito, por onde que ia, quanto tempo se ia gastar, o que ia fazer. Pois é, senhor vereador, o senhor diz essa casa aos nobres colegas que o senhor ia para São Paulo, mas não diz o que o senhor ia desviar essa viagem para o uso próprio da Vossa Excelência atrás de documentos particulares. Inclusive, a Vossa Excelência fez uma declaração que está aqui, né? A sua defesa está aqui comigo, um fato novo. E esse fato novo, eu gostaria que o senhor presidente constasse em ata, ou que não sei o que nós vamos fazer, porque esse fato novo é referente ao carro oficial dessa casa. O nobre colega colocou aqui na defesa dele que ele deu carona a um senhor, que é um caso muito sério, que isso aqui eu não fiz a denúncia. Se for preciso, senhor presidente, eu estarei fazendo essa denúncia dele, porque é um fato novo que ele confessou aqui no relatório dele de viagem, né? Então eu vou dizer aqui, eu citei nessa casa o documento de resposta, o parecer da comissão processante, a resolução 2/2016, que regulamenta o uso dos veículos oficiais da casa, da Câmara Municipal. O senhor confessou em seu relatório de defesa que trouxe uma pessoa de São Paulo em sua volta, que não é funcionário e nem membro da Câmara. O senhor disse que quando viajou para São Paulo, esse carona estranho à Câmara não encontrou passagem de volta para Pereira Barreto. Pergunto ao senhor vereador Dias, será que alguém vai a São Paulo na véspera de carnaval e compra passagem só de ida, esquece de comprar de volta? Eu estou dizendo porque a Vossa Excelência colocou aqui no relatório da Vossa Excelência, dizendo que o carona que o senhor deu, né, ela foi a São Paulo e não encontrou uma passagem de volta porque era véspera de carnaval. Eu, no meu entender, ninguém, justamente época de carnaval ou qualquer festa, final de ano, alguma coisa assim, é difícil encontrar uma passagem de volta, porque eu mesmo não faria uma viagem dessa se não tivesse comprado a minha viagem de ida e de volta, porque eu saberia que não ia ter essa passagem mesmo. Então, senhor vereador, eu lhe pergunto, Vossa Excelência, e o senhor também colocou aqui que esse senhor, ele foi lá para São Paulo assessorar a Vossa Excelência. Eu pergunto, senhor presidente, nós não temos assessor mais nessa casa. Inclusive, foi assessoria a gestão passada, que não existe mais. E o nobre colega, ele faz uma explanação aqui na defesa dele, que o carona que ele deu foi lá para assessorar em São Paulo. Sabendo o número de passageiros cresce enormemente nesse período, cresce demais as vendas de passagem. E se houvesse, senhor vereador, se houvesse um acidente a esse carona, sofresse uma lesão grave, a Câmara Municipal ia indenizá-lo? O senhor citou o artigo 3 da Resolução 3/2016 na base
para justificar a sua atitude de trazer essa pessoa. Estranha a Câmara Municipal. Eis o que diz o artigo. Artigo 3. O artigo 3 estende-se as concessões da resolução ao terceiro que não enquadráveis nas condições de vereador, quando o executivo serviço da Câmara Municipal, devendo, nesses casos, a prévia autorização e esclarecimento necessário e assinado pelo seu presidente dessa casa. Lhe pergunto, o senhor vereador Antônio Dias, o senhor fez esse pedido ao seu presidente? Gostaria de saber se a Vossa Excelência fez esse pedido, porque o senhor diz aqui na sua defesa que a Vossa Excelência tentou ligar de São Paulo ao presidente e, como era um tempo chuvoso, o telefone não dava linha. Mas, digo a Vossa Excelência, não tem só o presidente nessa casa. Nós temos a secretária Lídia, que é responsável por esse carro oficial da Câmara Municipal. Que o senhor poderia muito bem ter ligado para Lídia, e a Lígia ia entrar em contato com o nosso presidente da casa. Que eu entendo aqui que a Vossa Excelência justificou de uma forma para se defender, mas na minha opinião o senhor está completamente errado, porque esse carro oficial não pode se colocar ninguém dentro desse carro, porque esse carro só tem seguro aos vereadores que viajam daqui para São Paulo, não tem seguro para terceiros. Nota-se que o fato ocorrido não se enquadra nos dizeres desse artigo 3. O terceiro não estava executivo a serviço da Câmara. Não foi solicitada a prévia autorização quando da requisição de viagem, que é o que eu disse, senhor presidente. Toda viagem, quando é feita aqui dentro dessa casa, né, era feita uma reunião nessa casa e os vereadores diziam para onde que iam, que destino ia ser tomado, o que ele ia fazer em São Paulo, a maneira ele colocava perante aos vereadores. E o senhor teve essa reunião com os vereadores e, na verdade, não diz que ia trazer um acompanhante nesse carro oficial da Câmara Municipal, né? Então, tipo uma transparência, que o senhor falou tanto em transparência nessa casa e pecou nessa parte. Bom, autorização quando da requisição de viagem, com esclarecimento necessário. E não houve autorização do presidente da Câmara para trazer ninguém. Então, nobre vereador, estou denunciando a Vossa Excelência por praticar atos de improbidade administrativa, conforme o artigo 9 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, por usar o carro oficial. Por isso que eu digo aqui, senhor presidente, não tem essa denúncia do uso do carro. A denúncia foi feita do desvio a Bauru. Eu gostaria que a Vossa Excelência, não sei se é isso, ou constasse em ato, ou que maneira que nós ia proceder ou eu entraria com uma nova denúncia contra o vereador, porque o vereador, ele fez a sua defesa em colocar aqui, usando o carro oficial, trazendo um senhor de São Paulo sem autorização da Vossa Excelência. Essa recomendação já foi feita ao senhor Antônio Dias, ao vereador. Tá, eu vou terminar aqui. Então, gostaria, senhor presidente, vou terminar de ler aqui. Entretanto, na cidade de Bauru, que é onde eu fiz a denúncia, né,
para renovar seu porte de arma, isto na primeira parte da viagem, ou seja, na ida para São Paulo. Gostaria de perguntar, né, o nobre colega, que tudo bem, isso já foi comentado, mas é uma coisa, quando a gente fala em transparência, o senhor vereador bateu muito em cima de transparência nessa casa e moralidade. E, na verdade, o senhor não demonstrou da Vossa Excelência o que o senhor diz, porque a Vossa Excelência cometeu esse crime, na minha opinião, um crime muito grave nesta casa. Para o senhor viajar com alguém, o presidente não, Antônio Dias, o senhor precisaria pegar uma autorização do presidente da casa, se o presidente autorizasse a Vossa Excelência, e para levar alguém daqui ou trazer alguém de lá para cá. Mas eu acredito que o senhor presidente não ia fazer isso, porque esse carro é um carro oficial que não pode transportar terceiros, né, terceiros dentro do carro. Eu gostaria, para terminar, senhor presidente da comissão, professor João Tereza, desculpa, a Vossa Excelência se lembra do ocorrido de 1997 a 98, quando presidiu essa Casa de Leis, que houve uma denúncia contra o São Antônio Dias, feita por um funcionário do fórum dessa casa, um funcionário da casa do fórum. Senhor vereador, está saindo fora da pauta. Não, tudo bem. Eu só finalizar, desculpa, porque quando a Vossa Excelência foi presidente, a Vossa Excelência acatou essa denúncia. Eu gostaria, porque a Vossa Excelência não acatou a minha denúncia como vereador dessa casa. Desculpa, muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Dias. Senhoras e senhores, público presente, colegas vereadores, funcionárias e funcionários da Câmara, senhor presidente da Câmara Municipal, em nome de quem eu cumprimento a todos, policiais militares, presente, pessoal da imprensa, boa noite a todos. Eu vou tentar responder às colocações feitas pelo vereador Carlos. Primeiro, que quem faz denúncia é o promotor de justiça, só ele que faz denúncia. O vereador já está até fazendo denúncia, mas tudo bem, isso acontece. O fato novo que o vereador está tentando imputar a responsabilidade à minha pessoa, se ele não sabe, ele deve saber que eu coloquei na minha defesa, existe uma resolução de que o seu Manuel não deveria nem ter ido de ônibus para São Paulo, se nós tivéssemos feito o pedido por escrito e pegado a autorização do presidente da Câmara, cuja resolução ele até citou o número dela. Ocorre que o seu Manuel se incumbiu de ir e voltar de ônibus, que não é problema nosso, foi uma decisão dele. Por isso que nós não pedimos a autorização antecipadamente. No entanto, o seu Manuel foi a São Paulo exclusivamente para apresentar eu e o vereador Isaac para a deputada federal Keiko Ota. Se eu estiver mentindo, vereador Isaac, você me fala. Vereador Odair também, que foi conosco. Muito bem. Na ida estava tudo certo, fomos só nós, vereadores, tudo certo que o seu Manuel voltaria de ônibus. No entanto, como eu disse na minha defesa, eis que ele não encontrou passagem. Isso não é problema meu, se é o carnaval, se não é. Por outro lado, eu não posso de forma alguma deixar um homem de 81 anos de idade, num dia de chuva, na véspera de carnaval,
na estação rodoviária de São Paulo ou na estação do metrô. E a lei me diz que existe 3 situações em que nós não somos punidas, e uma delas é o estado de necessidade. E o estado de necessidade, essa situação se enquadra perfeitamente como um estado de necessidade. Bom, então, eu assumi a responsabilidade, eu poderia muito bem ter trazido o seu Manuel, combinado com os 2 vereadores e com o motorista da Câmara, e não falar para ninguém, mas não é esse o meu feitio. Eu trouxe o seu Manuel, coloquei no relatório, tentei ligar para o presidente da Câmara, não consegui. O vereador Odair e o vereador Isaac e o motorista da Câmara é testemunha da chuva que caía em São Paulo. Nós ficamos mais ou menos quase que 3 horas, mais ou menos, Isaac, 4 horas, né? Quase que 4 horas nós ficamos para conseguir sair da marginal do Tietê. E eu jamais iria deixar o seu Manuel para trás. Aliás, ele foi para São Paulo com o fim exclusivo de nos apresentar a deputada federal Keiko Ota, que nos prometeu, para mim e para o vereador Isaac, não só para mim, que no ano que vem ela estará mandando 250 mil reais aqui para a cidade de Pereira Barreto. E eu trouxe essa notícia no dia que eu fui lá. O que intrigou o vereador Carlos é que eu disse aqui que quando ele ia para São Paulo, ele gastava R$ 1.600. E aí veio o doutor Walt Disney e falou que eu estava mentindo, e trouxe as notas e falou que ele gastava R$ 2.100. E nós fomos com R$ 239 cada um. E nós comemos rodízio. E nós comemos na padaria. E nós não passamos fome. Então isso contrariou. O que intrigou o vereador Carlos, que ele fez a denúncia, porque eu fui à rádio e falei algumas verdades que aconteceu com ele. E aí ele disse que ia me processar porque eu falei. Eu falei, ó, dá uma lida no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, que lá fala que qualquer um de nós, vereadores, temos imunidade para falar em face da administração pública. E aí, como toda a população sabe, tem vereadores sendo processados por outras situações que não faz parte aqui, eu não quero sair da pauta, não quero sair da pauta, acabei de falar. Fora da pauta, não vou sair da pauta. Está saindo fora da pauta, tá? Porque isso é passado. Tá? Por favor. Então, foi essa situação que fez com que ele se intrigasse e fizesse essa comunicação do fato, que ele chama aí de denúncia. Tá? Vou mais além. Eu não fiz relatório, eu fiz uma defesa prévia. E na defesa prévia, eu assumi o que eu fiz. Porque eu andei 800 metros. Ninguém desviou de rota. Ninguém pegou o carro com exclusividade aqui para ir lá em Bauru levar um documento. Ademais, antes de sair daqui, eu perguntei ao vereador Isaac, ao vereador Odair e ao motorista. Falei, tem algum problema de nós irmos por Bauru? E a resposta que eu obtive do motorista foi a seguinte: por lá é até melhor, é mais rápido. Falei, tem algum problema de eu deixar um documento lá no batalhão? Não, todo mundo concordou, até porque era 800 metros. E digo mais, qualquer morador de Pereira Barreto que pedisse para qualquer vereador que fosse para São Paulo levar um documento num órgão público, eu duvido que o vereador não levaria. Por que eu não posso levar um documento meu? Qual o prejuízo que eu trouxe ao erário público? Se sabe até que outros fatos poderiam acontecer, não aconteceu, porque nós estávamos gerenciando a situação. Vou mais além ainda. Se tivesse um acidente, não tinha problema nenhum. Existe um seguro chamado DPVAT, vereador Carlos. Se o senhor não sabe, ele paga um determinado valor. E se tivesse alguma ação contra a Câmara, o estado de necessidade também justificaria a situação. Ninguém iria colocar dinheiro do bolso e nem tampouco a pessoa acidentada ficaria sem receber. Bastaria ter conhecimento da lei, saber o que a lei diz. Quando eu trouxe o seu Manuel, eu pensei nisso tudo. Eu pensei na probabilidade de um acidente. Mas se houvesse um acidente, de acordo com o que eu estou dizendo, estaria totalmente justificado. Por que eu não liguei para a secretária, para a Lígia, que é a chefe dos funcionários da Câmara? Precisava falar com o presidente da Câmara. Ora, eu não estava fazendo nada escondido, de forma alguma. Eu não estava fazendo nada escondido. O que eu estava fazendo, tanto é que eu coloquei e assumi tudo que eu fiz na minha defesa. Ora, se eu gastei muito, foi
foi meio litro de gasolina, eu recolhi 3 litros. Se eu gastei muito, foi 10 minutos do serviço do funcionário da Câmara, eu recolhi 20 minutos. Não houve a previsão por parte do seu Manuel, isso é um problema dele. Eu não fiz o pedido ao presidente da Câmara, exatamente porque não havia uma previsão dele voltar com a gente. Isso foi uma situação que ocorreu de última hora. Agora, acabaram as diárias, acabaram as viagens. É outro problema. Estou à disposição. O que eu fiz, eu assumi, escrevi, recolhi o valor que eu entendi que fosse, entre aspas, prejuízo ao erário público, e os meus colegas vereadores irão julgar. Se achar que o processo tem que continuar, eu acho que vai ser um desgaste necessário, porque o que vai apurar é o que aconteceu. Tudo que o vereador Carlos colocou no comunicado que ele fez, que ele chama de denúncia, eu falei, não, realmente nós fomos lá. Eu entrei, levei lá a documentação, vai ouvir o Isaac, ele não vai falar o contrário, nem o Odair e nem o Marcos, que é o motorista da Câmara. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Agora, se querem continuar para ouvir a mesma coisa, vai apenas, então, simplesmente, dar trabalho à comissão. Porque não vai apurar nada diferente. Eu não fui em outro lugar. Eu fui no endereço que eu disse, os próprios vereadores vão falar isso. Se ouvir o motorista, ele vai falar a mesma coisa. Então, se os colegas acharem que deve continuar, tipo assim, abre aspas, para me dar uma canseira, talvez, tudo bem, porque não tem, é humanamente impossível apurar alguma situação ao reverso, em desfavor da minha pessoa. Com certeza. Muito obrigado. O vereador? O vereador Carlos. Vereador Carlos. Não, Vereador Carlos. Posso? Você já falou, Carlos. Você já falou, vereador. Você já falou. 15 minutos. Senhor presidente. Viu, Não, mas eu só quero justificar dele. Não, você não tem direito. É só 15 minutos. É só 15 minutos. Não tem réplica? Não. Não tem. Palavra o vereador Gleb Mariani. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Eu só queria aqui falar assim que eu ouço as versões, cada um discute os seus lados. Então eu quero aqui falar aqui a respeito que eu procurei pessoas que entendem da lei, assim, advogados, e quero falar aqui dentro desse assunto. Só uma questão que ficou aqui no meu ponto de vista. Já que o senhor vereador Antônio Dias foi para São Paulo, por que ele não pediu antes, então, aqui uma autorização para o senhor presidente para levar o senhor Manuel? É uma questão que está na minha cabeça pensando. Agora, a respeito, todavia o vereador, ele é considerado funcionário público para efeitos penais, artigo 327 do Código Penal Brasileiro. O vereador são agentes políticos sujeitos a normas específicas para o exercício de suas funções. Prevaricação é um crime cometido por um funcionário público que usa o seu cargo e poder para satisfazer interesses pessoais, atrasando ou deixando de praticar as suas funções de ofício. Todavia, o vereador é considerado funcionário público para efeitos penais, conforme o artigo 327 do Código Penal Brasileiro fala. O artigo 327 considera-se o funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Está previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro e se enquadra nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que dispõe o seguinte: apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito do próprio arelho. Então, no meu modo de ver, como eu fui membro da comissão, eu queria aqui falar que fui favorável ao arquivamento. Quero deixar bem claro que após essas semanas de adiamentos que houve, eu tive procurando ajuda de profissionais.
e que hoje eu sou a favor de ouvir as testemunhas. Respeito todas as opiniões de todos e quero que vocês respeitem a minha. É só o meu posicionamento que eu tenho, tá? Para esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado a todos. Tem mais algum vereador que deseja usar o relator? O Walt Disney. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, plateia aqui presente, imprensa, os policiais militares e todos aqueles que estão nos ouvindo em casa através da rádio. Eu fui o relator dessa comissão processante número 1/2017, que foi instaurada através da entre aspas, denúncia apresentada pelo vereador Carlos, que em momento algum falava a respeito de carro, de seu Manuel. Nós estamos escutando uma série de coisas aqui que não dizem respeito e estão fora do contexto do que está sendo tratado. Caso haja necessidade de se apurar novamente, o vereador ou quem quer que seja deveria apresentar uma nova denúncia, já que não pode ser emendado em curso. A comissão processante, composta pelo presidente, senhor João Batista Tereza, relator Walt Disney e membro o senhor Kleber Mariano, nós nos reunimos, cumprimos o que está no decreto-lei, foi dado prazo de apresentação de defesa ao doutor Dias. O decreto diz que após a defesa nós temos que analisar a defesa do acusado de acordo com o que foi apresentado e chegarmos a uma conclusão ou o voto do relator e da comissão para o prosseguimento ou não da denúncia. Vou expor rapidamente algumas coisas que muitos talvez não entenderam o porquê do pedido do voto da comissão ter sido pelo arquivamento. O seguinte: toda vez que qualquer pessoa é acusada de alguma coisa, seja no processo criminal que tramita no fórum, ou seja aqui no caso da comissão processante, a defesa prévia é o ato da pessoa expor o que aconteceu. E quando a pessoa expõe o que aconteceu, os fatos que foram expostos pelo doutor e vereador Dias, ele assumiu que, ao solicitar o veículo para viagem a São Paulo, previamente consultou o motorista e os colegas que estavam junto a respeito da passagem ou não pela localidade de Bauru. Foi informado na sua defesa que o caminho utilizado pelo motorista da Câmara era esse, e eles foram primeiro a Bauru, passaram em Bauru, foram para São Paulo, fizeram o que tinha sido feito em São Paulo e retornaram a Pereira Barreto. A lei de improbidade administrativa, ela traz alguns requisitos. O artigo 9, 10 e 11 mencionado pelo denunciante, vereador Carlos, para que se enquadre a ofensa à lei de improbidade administrativa, é necessário que hajam 3 características. A primeira é o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos princípios da administração pública, que é o LIMP: legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. A comissão analisou esses requisitos e entendeu que, embora a atitude do denunciado, vereador, por ter usado passado na cidade de Bauru para deixar esse documento, que embora fosse pessoal, não teria causado nenhum prejuízo ao erário, não teria o denunciado se enriquecido por esse momento. O fato de ter passado lá não causou a ele um acréscimo de patrimônio que pudesse torná-lo rico por causa disso. E também entendeu a comissão que, embora para algumas pessoas isso pareça ser imoral, mas não era um ato de ilegalidade. A comissão então se reuniu, foi explicado isso, foi lido o relatório feito por mim e pelo advogado desta casa, ao seu João, que era o presidente, ao Kleber, que era membro, e os 3 juntos decidiram de forma unânime que a conduta adotada pelo vereador Dias não tinha infringido a lei de improbidade administrativa.
E aí nós entregamos esse parecer, que foi protocolado na Câmara dentro do prazo, foi lido na sessão anterior e houve os 2 adiamentos. Eu queria deixar claro assim que hoje em dia nós estamos vivendo momentos muito difíceis na política nacional, na política estadual, nacional e até mesmo na local mesmo. Nós temos tido pessoas que têm tido desleixos ou têm se apropriado das mais absurdas formas do dinheiro público. Mas essa comissão não entendeu que nesse caso houve isso. Não houve sequer o enriquecimento, não houve sequer a apropriação de uma quantia, não houve a prevaricação, que foi lido pelo colega também, dizendo que era ato de prevaricação. Prevaricação, eu disse isso no dia do recebimento da denúncia, qualquer um que tem o dever de ofício de praticar. De ofício é aquilo que eu sou responsável no dia a dia por ele. Então entendo que nesse caso não caberia prevaricação também, nem ao Dr. Dias, nem aos vereadores que foram com ele, que também souberam do fato e não fizeram a denúncia. Não há para eles nenhum, porque não era o dever de ofício deles, não era o dever de cotidiano deles. Embora até naquele momento do recebimento da denúncia, eu tenha dito ao contrário, tenha dito que poderia até mesmo ser responsabilizado por prevaricação por não ter relatado. Depois fui estudar mais a fundo e é claro isso, já tem uma série de julgados que prevaricação só comete aquele que tem o dever de ofício de fazê-lo e não o faz. Tá? Então eu queria finalizar dizendo assim, que não seria razoável. Nós estamos vivendo hoje na Lava Jato com milhões e bilhões de dinheiro sendo desviados e políticos com foro privilegiado, políticos sendo tratados como se fossem cidadãos normais e comuns. Não é o caso deste caso. Se aqui houvesse a apropriação do dinheiro, se houvesse o enriquecimento do denunciado, ou se tivesse infração aos princípios da administração pública, a comissão teria votado pelo prosseguimento. Agora, por que nós vamos ouvir as testemunhas se o acusado já confessou que passou em Bauru? Por que eu vou ouvir o Isaac? Por que eu vou ouvir o baiano? Por que eu vou ouvir o motorista? Ou porque eu vou ouvir o fulano, o senhor Cavalcante, lá que teve com ele, voltou na viagem? Se esses fatos já foram todos trazidos pelo acusado, só iria acarretar um trabalho maior para a comissão, um trabalho maior, um desgaste maior para toda esta casa. Então o nosso relatório, embora o processo de cassação no nosso país seja um processo político, o relatório feito pela comissão não foi um relatório político. Eu sou advogado. Antes de ser político, de ser vereador, sou advogado. Não poderia agir somente por política e descumprir o que a lei determina. O relatório feito por mim e pelo advogado desta casa e depois aprovado pelo presidente, senhor João Tereza, e pelo Kleber Mariano, foi feito estritamente dentro da lei. Então, não compete a mim decidir, é um relatório que vai ser apreciado e votado pelos nobres colegas. Respeito a opinião de cada um deles. Agora, o nosso trabalho, o trabalho da comissão, foi feito de forma transparente e de forma correta, dentro dos princípios da legalidade, dos princípios da justiça. Tá? E com relação ao que o vereador Carlos disse numa suposta resposta a essa comissão, e ele se desculpou agora há pouco com o senhor João e comigo, gostaria de dizer ao vereador Carlos, errar é humano, desculpar é um ato de nobreza. Da minha parte, o senhor está desculpado. Embora o senhor está sendo interpelado judicialmente por esta casa, para esclarecer o que o senhor quis dizer com o que foi tratado sobre a integridade minha e do senhor João Tereza e do senhor Kleber, eu gostaria de dizer que muitas vezes nós, como autoridades que somos, como representantes políticos que somos, nós temos que ter mais responsabilidades no que dizer. Eu não posso dizer só o que eu penso por mim mesmo, eu tenho que pensar nas pessoas que me elegeram, tenho que pensar na cidade que eu vivo, naquilo que eu estou falando, porque aquilo que eu falo representa esta casa. Então nós precisamos ter todos os cuidados com relação a isso, tá certo? Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o presidente da comissão, João Batista Fereza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes à Câmara Municipal,
ouvintes da Rádio FM. Eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que depois das palavras do vereador relator da comissão, o Aldisne, talvez não houvesse nem necessidade de eu vir aqui. Mas como presidente da comissão e como eu fui citado nominalmente, eu acho que me cabe justificar o meu voto no relatório. Quero cumprimentar o vereador Aldisne. Os esclarecimentos foram exatamente o que precisavam ser feitos. Eu gostaria de dizer o seguinte, aqui está se misturando fatos. Ele relatou bem como foi o processo. Foi feita uma denúncia, a denúncia foi acatada pela Câmara, como o vereador Carlos falou que queria que a Câmara acatasse, ela foi acatada, foi lida, foi nomeada uma comissão, foi cumprido o rito, o vereador foi citado, apresentou uma defesa prévia e a comissão apresentou um relatório que por 2 adiamentos não foi votado até hoje, vai ser votado até hoje. Isso foi o rito que foi seguido. A denúncia falava em ato de improbidade por uma entrada na cidade de Bauru para entrega de documento. Então, o vereador Carlos e outros que divagaram a respeito do transporte do senhor Manuel para Pereira Barreto, não é o que está em julgamento aqui, não é o que vai ser julgado. A carona que o senhor tanto falou, ou questionou, ou que o carona foi fazer lá, assessorar, não é isso que está na denúncia, isso nem foi citado. Quero lembrar o senhor como presidente da comissão, quando o senhor fala na carona e cita a resolução 2/2016, que o senhor sequer citou ela na denúncia. Por isso que a comissão nem analisou essa coisa. O senhor cita a lei de improbidade, o senhor cita, se não me falha a memória, a Constituição, o regimento interno e coisa que o valha. Só isso não cita a resolução. Então a resolução não haveria nem porquê de ser citada aqui, e muito menos... Não quero entrar no mérito do carona. Esqueçam quando se fala no carona, porque isso não está em julgamento aqui. O senhor me citou nominalmente, quando eu fui presidente dessa Câmara em 97, 98, a respeito de uma denúncia contra o vereador Dias. Eu gostaria de dizer ao senhor, que acho que o senhor divaga um pouco. O vereador Dias não era vereador naquela época. O vereador Dias não era vereador. Não cabia a Câmara acatar denúncia contra o senhor Dias, não sei qual era o cargo que ele exercia na polícia à época. Não interessa também. Fatos que aconteceram na cidade que não era de responsabilidade da Câmara. Denúncia que houve quando eu era presidente da Câmara, posso afirmar para o senhor. Foi a do prefeito que faleceu, o senhor Jorge Tanaka, lamentavelmente, e contra 2 ex-vereadores, e que a Câmara não acatou. Que, por sinal, um dos vereadores, eu falo o nome, era o meu irmão e o doutor Vataro, que a Câmara não acatou. Essas foram as denúncias que entraram na Câmara no período que eu fui presidente da Câmara. Mas vamos ao que está aqui no relatório, porque eu preciso justificar, e acho que foi brilhante a exposição do colega vereador Aldisne. Eu gostaria de dizer, usar aqui do relatório que foi feito, porque eu também assinei como voto favorável ao relatório, eu e o colega, e ele citou, fez algumas citações no relatório que eu gostaria de citá-las, o porquê do meu voto. Aqui diz o seguinte, que o enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. Isso é uma parte do relatório que o vereador Aldisne fez, que é importante citar. Uma outra parte ele diz o seguinte, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. E o vereador foi acusado de improbidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. É uma outra parte que está no relatório. Porque eu não vou ler um relatório todo aqui, que já li ele 2 vezes aqui na Câmara, mas eu vou ler algumas partes que o vereador citou aqui. Em análise da denúncia, o relator diz, verifico que não restou demonstrado o dolo ou má-fé na conduta do denunciado, tampouco enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Mais embaixo ele diz assim, entendo que a improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir necessariamente a falta de boa-fé,
desonestidade, ou seja, plena consciência da prática do ato improbo. O Valdisne vai mais adiante e diz o seguinte: no caso em exame, há provas nos autos que o denunciado se propôs a suportar e realizou o pagamento das despesas relativas à utilização do veículo e ao tempo de serviço do motorista, não subsistindo qualquer dano ao erário. Nesse contexto, não pretendo deixar de considerar que o denunciado, assim como todos os demais agentes políticos, tem o dever de agir com probidade administrativa, ou seja, com observância a todo um conjunto de importantes deveres públicos, os quais remetem a um universo de obrigações referentes à legalidade, moralidade, honestidade e eficiência com a coisa pública. Entretanto, entendo ser desproporcional o prosseguimento da denúncia com a possibilidade de cassação do mandato do vereador por improbidade apenas pela afirmação de transgressão aos princípios da administração, quando não se verifica a presença de conduta dolosa ou de má-fé. Para encerrar, que o Valdisne relatou muito bem o que foi feito aqui, ele encerra o relatório dizendo o seguinte: dessa forma, por mais que não se discuta a utilização do carro oficial, entendo não ter restado demonstrado o nítido desejo de afrontar de forma dolosa qualquer dos princípios da administração, de modo que entendo que a conduta do denunciado não foi desonesta. Portanto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por não estar presente na conduta do denunciado a má-fé e o dolo, e também por não ter causado prejuízo ao município de Pereira Barreto, nem mesmo dado aso a enriquecimento ilícito, não se justifica o prosseguimento da denúncia. Isso posto, com o parecer, opino pelo arquivamento da denúncia. Assinado Valdisne da Silva. Embaixo está: acompanho o voto do relator, eu assinei, e o vereador Kleber Mariano assinou como membro. Eu só gostaria de esclarecer ao vereador Kleber, que entendo as suas colocações, mas o senhor fez duas colocações que eu só quero colocá-las, que elas não estavam na denúncia. Quando o senhor questiona por que não foi feito o pedido para levar o carona junto, isso não está na denúncia, não é motivo de julgamento. E a citação de crime de prevaricação também não foi citada na denúncia em nenhum momento. Então, diante dessas colocações, está aqui a minha justificativa pelo acompanhamento do voto do relator, e volto a repetir, cumprimentar o vereador Valdisne pela bela explanação do que fez aqui a respeito do relatório. Quanto à votação, é claro que cada um vote com a consciência dele, do acordo que determina a lei. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Valdomiro Tonetti. Serei bem breve. No encaminhamento do meu voto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Aqui na defesa prévia do vereador Antônio Dias, o denunciado, em sua defesa, reconhece ter utilizado o veículo oficial para tratar de assuntos particulares, documentação necessária para a revalidação do seu porte de arma da Polícia Federal do Estado de São Paulo, no 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário. Solicitou ao motorista que se deslocasse àquela repartição pública para entregar a referida documentação. Então ele assumiu na sua defesa que foi realmente. É regimental, nessa primeira fase, a comissão de investigação ouvir somente a defesa, o denunciado, e, mediante esse relatório, pedir o arquivamento ou o prosseguimento. Foi feito, só que para nós, só ouviu só o denunciado. Nenhuma parte foi ouvida, não necessariamente teria que ouvir. A comissão está fazendo essa parte. Então, a comissão, em análise da denúncia, verificou que não ficou demonstrado dolo, má-fé em conduta do denunciado e nem prejuízo ao erário. Isso foi o relatório. Nós todos ouvimos, só que eu gostaria que ouvisse as pessoas, que ouvisse o motorista, que ouvisse o denunciado. Ninguém está aqui num processo de cassação, um processo de esclarecimento. Então eu gostaria de deixar bem claro que eu gostaria que desse continuidade. É só. Uma questão de ordem, senhor presidente.
Eu gostaria de, como presidente da comissão, eu pedi uma questão de ordem para prestar um esclarecimento. Vereador, não vou falar porque o vereador fez uma colocação. E como presidente da comissão, eu posso pedir, e acho que tenho até autoridade para falar a respeito disso aqui. Eu queria só deixar claro, o vereador Valdomiro, ele disse que não se ouviu as outras pessoas, se ouviu só o denunciado. É porque, veja bem, não é porque opção da comissão ouvir só o denunciado. É o que determina a lei. A lei determina isso. Precisa ficar claro para as pessoas que estão aqui presentes e para os munícipes de Pereira Barreto, a lei não permite que se ouça testemunha nessa fase do processo. Isso é determinação legal do decreto 201, que é de 1967, da época da Revolução, que é lá que determina. Então nós não ouvimos, não foi por opção, é estritamente por cumprimento da lei. Só isso. Sim, que era a questão de ordem. Foi o que disse, é regimental. Isso que eu disse. Por isso que nós gostaríamos que desse continuidade para poder termos ciência do fato. Obrigado. Senhor presidente, eu volto a insistir na questão de ordem. Não é regimental. O regimento da Câmara é uma coisa. O decreto 201 é um decreto de 1967, da época do Marechal Humberto Castelo Branco, da época da repressão militar. Para quem não viveu, eu vivi bem essa época. Isso não é regimental, ouvir testemunha. É legal. O decreto não permite que se ouça testemunha agora. Nós temos o departamento jurídico da Câmara que acompanhou todo o processo. O processo foi seguido rigorosamente. Isso não é regimental. Isso é lei. E lei não me cabe discutir a lei. Como presidente da comissão, eu tinha que cumprir a lei. Agora vamos submeter ao plenário para o parecer da comissão processante, que opina pelo arquivamento da denúncia. O sim votará para o arquivamento. O não votará para o prosseguimento da denúncia. Peço ao senhor secretário, João Batista Tereza, que faça a chamada por ordem alfabética. Primeiro voto é do senhor vereador suplente Fábio José França. Como voto, senhor? Vota não. Segundo voto é do senhor vereador suplente Luiz de Brito. Não. Vota não. O terceiro voto é do senhor vereador Kleber Mariano Pinto de Menezes. O quarto voto é do senhor vereador Isaac Rodrigues Santana. Sim. Vota sim. O quinto voto é do vereador João Batista Tereza. Eu voto sim. O sexto voto é do vereador José Aparecido da Silva. Como voto, vereador? Não. O sétimo voto é do senhor vereador Odair Xavier dos Santos. O oitavo voto é do senhor vereador Valdomiro Tonetti Júnior. Não. O nono voto é do senhor vereador Vitor Fernando Facchini. Vota não? Vota não? Vota não. O décimo voto é do senhor vereador Walt Disney da Silva. Sim. Foi aprovada para prosseguir por 7-3. Agradecemos a presença do suplente Luiz de Brito e do suplente Fábio França. Muito obrigado. Passaremos a leitura dos pareceres do projeto de lei número 24/2017. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 24/2017. O presente projeto de lei dispõe sobre a concessão de uso de bem público
recinto de exposição Heitor Beretta e da outras providências. Considerando que a observância das normas legais não se vislumbra óbice de natureza jurídica a tramitação da matéria nesta Casa Legislativa, sendo a mesma constitucional e legal, com base no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 19, inciso 5º da Constituição do Estado de São Paulo, e no artigo 11, inciso 8º e artigo 82, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, devendo, por consequência, ser aprovado. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, senhor presidente Antônio Dias Pereira, vice-presidente Odair Xavier dos Santos, vereador Valdomiro Tonetti Júnior. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 24/2017. Esta comissão, em análise ao projeto de lei referido, considerando que cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o repasse financeiro à entidade está sendo autorizada por lei específica, atende às condições estabelecidas pela Lei Complementar Municipal número 69, de 30 de junho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, especialmente no seu artigo 30 e 34, visto que a transferência de repasse financeiro será precedida da formalização de termo de colaboração, observadas as exigências mínimas a serem definidas em plano de trabalho constante do edital do chamamento público. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 5 de junho de 2017, assina o vereador Waldir da Silva como presidente, Vitor Fernando Facchini como vice-presidente, Kleber Mariano Pinto de Menezes como membro. Parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde, Assistência Social e outras atividades ao projeto de lei número 24/2017. Após análise ao projeto de lei referido, esta comissão decidiu por acompanhar os pareceres das Comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, emitindo parecer favorável ao projeto. Sala das Sessões, Valdemir Suman, 5 de junho de 2017. Presidente João Batista Tereza. Vice-presidente Isaac Rodrigues Santana, membro José Aparecido da Silva. Em discussão? Passaremos à ordem do dia. Projeto de lei número 24. Cadê, Lígia? Esse aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes à Câmara Municipal, ouvintes da Rádio Cidade. Eu quero aproveitar a votação do projeto para fazer duas colocações. A primeira colocação, o vereador Valdomiro pediu urgência especial no projeto. Eu já pedi urgência especial esse ano aqui, se não me falha a memória, em 2 projetos. E eu entendo que isso às vezes se faz necessário. Agora, eu votei a favor, voto, mas eu acho que a relação institucional entre a Câmara e o Poder Executivo precisa mudar um pouco. E em relação ao projeto, vou dizer o seguinte: o projeto pede uma autorização de concessão de bem público para uma entidade. Não está definida qual entidade, porque vai haver um chamamento público, que é uma licitação, e ninguém sabe quem vai ganhar. Vai se especificar regras nesse edital. Mas a urgência e o projeto, e aí é que eu fiz a colocação, vereador, não tem nada contra o requerimento do senhor, absolutamente, é que é estranho que a cidade inteira sabe já o que vai acontecer na FIAP. Já se fala em grade de show, com preço, com isso, com aquilo, se fala até em comissão da FIAP, coisa que não vai ter. Com certeza não deve ter comissão de FIAP. Deve ter uma comissão organizadora dos festejos, porque da FIAP não vai poder ter, porque o prefeito não vai poder baixar um decreto organizando uma comissão para uma entidade que vai
assumir a FIAP sendo terceirizado. Aí ele estaria votando contra a própria lei dele, estaria entrando quem deve organizar a FIAP. Então, provavelmente deve ter uma comissão de festejo. Mas me causa estranheza é que quando a cidade inteira já sabe o que vai acontecer, nós, os vereadores, somos os últimos a saber e recebemos um projeto para ser votado em regime de urgência especial. Eu vou votar a favor do projeto, mas acho que essas coisas precisam ser revistas. A Câmara é um órgão e é um poder constituído. Porque imaginem os senhores, lógico, todos nós aqui vamos votar a favor disso aqui. Aqui não tem remanejamento de verba sequer. É com dotação que já está prevista no orçamento de 170 mil de repasse do Tesouro, da Secretaria do Município de Turismo e Cultura e Desenvolvimento. Mas qual não seria o caos se existisse uma oposição e não passasse isso na Câmara? Seria o caos total. Então, eu acho que essas relações precisam ser melhoradas. A Câmara precisa ter conhecimento, porque nós vamos votar em urgência especial e depois vamos saber o que vai acontecer. Vamos saber o que vai acontecer. Então fica aqui essa colocação no sentido, é uma contribuição, eu acho que essa relação precisa ser melhorada. A Prefeitura tem secretários que precisam ajudar o prefeito na relação com a Câmara Municipal. Porque quem vota são os vereadores. A Câmara assume a responsabilidade. Nós vamos sair na rua amanhã e vão perguntar para nós o que vai ser feito na FIAP. Alguém pode saber aí, de conversa informal. Na prática, nós não sabemos. Existe, inclusive, conversa de comissão na cidade, com nomes de pessoas falando. Só que ninguém sabe, isso não existe, não tem decreto do prefeito nomeando comissão, não tem nada disso. E nem vai ter comissão da FIAP, porque passa a ser uma entidade que vai administrar, como o vereador Valdomiro colocou aqui, precisa apressar, porque tem que se licitar, o processo pode demorar, e aí atrapalharia a organização dos festejos. Então fica aqui só um alerta nesse sentido, e vamos votar, e realmente não é um gasto abusivo, é um gasto em relação aos outros anos bem menor do que as outras exposições têm gasto, e esperemos que satisfaça a população de Pereira Barreto. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado por todos os vereadores. O projeto será encaminhado ao senhor prefeito municipal para sanção e promulgação. Passaremos ao pequeno expediente. O primeiro vereador inscrito, Antônio Dias. Senhoras e senhores, eu queria aproveitar o espaço apenas para falar das festividades que teve na Praça da Bandeira no final de semana, na sexta-feira e no sábado. Eu estive por lá nas duas noites, outros colegas vereadores também estiveram por lá. Pude presenciar uma situação que, para falar a verdade, eu acho que eu nunca vi a praça ter tanta gente como tinha na sexta-feira e no sábado. Organização sem ter espaço para se colocar defeito. Facmol de uma forma fantástica, como sempre. Escolas municipais, infantis, professoras dedicadas, fazendo abrilhantar esse conhecido Juninão aqui na cidade de Pereira Barreto. A Polícia Militar estava presente, prestando a segurança necessária.
parabenizar aí os policiais que por lá prestaram os seus trabalhos, secretário de turismo, outros secretários, secretário de educação, prefeito municipal, enfim. Quero de uma forma global estender aqui meus parabéns ao prefeito municipal, por que não a nossa Câmara, embora a nossa Câmara pouco foi citado lá na última noite. Mas estávamos lá, a festa foi muito bonita. Parabéns. O segundo vereador, Kleber Mariani. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar, que nem como o nobre vereador São Antônio Dias falou a respeito da festa, que foi uma maravilha mesmo, e queria aqui deixar uma crítica construtiva para os órgãos da prefeitura. Acho que só foi uma falha, no meu ponto de vista, os banheiros. Muita gente reclamou que estava procurando banheiro da sorveteria, do Betinho do Ponto X, e estava tendo uns problemas a respeito do banheiro. Eu acho que é só um fato que tem que ser resolvido o mais rápido possível, no meu modo de ver. O resto, eu tenho que agradecer a toda a Secretaria de Turismo e também a Secretaria de Obras também, que eu vi bastante pessoas, funcionários da Prefeitura, empenhados na montagem e na desmontagem. Tá? Muito obrigado a todos e boa noite. O terceiro vereador inscrito, o Carlos Alberto. Senhor presidente, nobres colegas, técnico do Assis, uma boa noite. Eu vou responder o que o senhor Antônio Dias fez colocação lá, na hora usou a tribuna. Eu quero dizer que aqui nessa casa, ele sempre bateu em cima da transparência. Então, é isso que eu venho colocando. Porque, veja bem, nós aqui fomos crucificados pelo São Antônio Dias numa mudança de uma lei. E ele falava em transparência, que nós rasgamos a transparência. Então, eu quero dizer, São Antônio Dias, faltou da Vossa Excelência a transparência nessa casa, junto com os vereadores, na hora de viajar. A primeira viagem que eu fiz, eu me lembro que eu fiquei numa sala com todos os vereadores, e os vereadores queriam saber o que eu ia fazer aqui em São Paulo, quantos dias que eu ia, o que o São Antônio Dias bateu em cima disso aqui nessa casa e no rádio. Ele fez questão de ir no rádio e mostrar a transparência. Digo a ele, quem que rasgou a transparência nessa casa foi o São Antônio Dias, porque ele não deu o exemplo da fala dele dentro dessa casa. Muita gente fala assim, poxa vida, foi R$35, é pouco para fazer uma acusação. Eu não fiz acusação em cima de R$35. Eu fiz sim, que se não faço essa denúncia do São Antônio Dias, ia ficar em branco. Ninguém ia saber o que estava acontecendo com a viagem de São Antônio Dias. Só foi declarado isso aqui, senhor presidente, porque eu tomei a iniciativa de fazer essa denúncia a ele, para mostrar a ele, como ele diz, da transparência nessa casa. Da transparência do modo que ele colocou nessa casa, tá? Porque, veja bem, faltou dele olhar o que ele se diz aos colegas nessa casa. E repetitivo de nome. Então, eu quero dizer, não é para os R$35, porque a gente vê notícia aí, uma senhora que foi numa casa e pegou uma galinha para comer. Ela foi presa. Ela foi presa por uma galinha, tá? Então, você vê,
desse jeito vai haver ou se tem 2 pesos e 2 medidas para isso aí. Eu gostaria de saber. E vou também dizer aí que eu estive na praça, dar os parabéns na festa que houve na praça, né? Meus parabéns. Pessoal do turismo, da educação, meus parabéns, né? Que foi uma festa muito bonita. Então, quero dar os parabéns a todos que participaram dessa festa, o ACEP, todos estiveram lá vendendo alguma coisa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero dizer a vocês que estão aqui, aos vereadores, que eu estive em São Paulo na segunda-feira, por isso que eu não estive presente aqui, porque eu fui representá-lo, o nosso prefeito municipal, João de Altair Domingues, que ele não pôde comparecer nessa agenda com o deputado Jorge Tadeu, deputado federal, aonde nós solicitamos um ônibus para Pereira Barreto e 150 mil reais de custeio para a saúde. E ele gravou um vídeo falando que esse ônibus e esses 150 mil reais vai vir para Pereira Barreto. Tanto é que se vocês entrarem lá no meu Face, Chico Barbeiro, vocês vão estar vendo. Eu pedi para colocar aqui, mas não deu para pôr. E também visitei Milton Vieira, que é do PRB, que é do meu partido, o deputado Milton Vieira, deputado estadual. E tive uma agenda também, que era com o prefeito municipal, o João de Altair Domingues, que ele não pôde ir, com o deputado estadual, Edson Giriboni, e também com o secretário da Cultura, o Pena, onde solicitamos algumas coisas para Pereira Barreto, principalmente na área artística, para a nossa festa do pescador, que a gente estamos buscando recursos para ela. E lá, o Edson Giriboni e o Pena, que é do PV, onde eu falei que aqui a gente tem um vereador do PV, o Walt Disney, onde ele mandou um abraço, e em breve, a semana que vem ou na outra, a equipe dele vai estar aqui para fazer um levantamento do que o prefeito João de Altair Domingues precisa para que possa ser solicitado. E também estive lá no FDE com o presidente João Cury, conversamos e falamos sobre vários assuntos que a nossa cidade precisa. E também estive lá no plenário, lá, onde eu encontrei o meu amigo, o vereador Odair, que estava junto com o Francine, e o Jorge, e o presidente da Associação Comercial também, de Andradina. E eu quero deixar aqui a minha fala registrada, porque eu fui, às vezes, criticado, porque eu estou buscando esses recursos. E eu digo a vocês, vereadores, se vocês não tiverem contatos com assessores e deputados, nós não conseguiríamos trazer nada para cá. Porque se o João não tivesse pedido para que eu fosse nessa viagem, a gente não teria conseguido isso. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E também pedir para que os vereadores daqui, o Baiano, o Odair Xavier, o Isaac, o Kleber Mariano e o Dega, acompanhassem o prefeito municipal até Araçatuba para uma agenda lá com o deputado Fausto Pinato, onde foi solicitado várias coisas. E você pode ter certeza que a parceria com esses deputados
vai chegar muita coisa aqui em Pereira Barreto. E eu quero dizer mais, que eu não estou aqui como vereador para brincar de ser vereador, não. Eu estou buscando e vou buscar. E dizer a vocês, vereadores, que vá atrás. Em breve eu estarei fazendo uma reunião com vários assessores de deputados e eu gostaria de contar com a presença dos meus amigos vereadores, onde vai estar aqui o assessor do PSB, que é o partido do Isaac, vai estar aqui o assessor do PV, do Walt Disney, e também do PDT. Vai estar aqui para ouvi-los, para que vocês possam estar buscando alguma coisa para Pereira Barreto, através desses assessores, para que vocês possam ter esse contato com esses deputados. Então, eu quero dizer que o trabalho em equipe é muito importante. O trabalho unidos, a Câmara de Vereadores unidos, nós vamos buscar muita coisa em benefício para o povo de Pereira Barreto. E também dizer a vocês que esses dias eu estive em Presidente Prudente no domingo. Eu fui lá em Presidente Prudente, tinha uma agenda com o deputado que era o Milton Vieira e o Sebastião Santos. E lá estavam os assessores. E eu estive lá. E levei a vice-presidente do partido do PRB, a minha esposa. Fui criticado por isso. Mas aonde tiver que buscar recursos para o meu município, eu vou estar buscando e vou estar brigando pela minha cidade. Muito obrigado a todos. Peço a vocês que me desculpem alguma coisa e para que todos fiquem de pé. E em nome de Deus, eu encerro os nossos trabalhos.